Olá, minha querida irmã, meu querido irmão. É um novo dia que a graça de Deus nos concede viver e por isso é uma alegria muito grande acolher você para fazermos juntos nesse dia o nosso novo encontro com Jesus no Evangelho, na vida e na pastoral. Hoje é quinta-feira, 17 de agosto, e o Evangelho de hoje é segundo Mateus, capítulo 18, versículos 21 ao capítulo 19, versículo 1. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos fala sobre o perdão. Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar o irmão quando esse pecar contra nós. Ele queria saber se até 7 vezes. Ele achava que 7 vezes seriam só 7 vezes mesmo. Ele não tinha aprendido ainda o sentido teológico, o sentido bíblico do número 7, que é perfeição, é plenitude, é tudo. Por isso Jesus responde a ele dizendo até 70 vezes 7, para ajudar a Pedro e a nós entendermos que não pode existir limites para o perdão, que precisamos aprender a perdoar sempre e não somente algumas vezes. Por isso Jesus conta a parábola do homem que devia ao rei uma grande fortuna e não tinha como pagá-la. Ele pediu ao rei por compaixão e foi perdoado de toda a sua dívida. E mesmo assim, não foi capaz de perdoar um companheiro que devia apenas 100 moedas, apenas uma pequena quantia. E esse é o jeito que muitas vezes nós nos relacionamos com Deus e com os irmãos e irmãs. Deus nos perdoa sempre pecados enormes, mas nós, muitas vezes, não somos capazes de ter misericórdia e perdoar aqueles que nos magoaram por pequenas bobagens, aqueles que têm alguma diferença para com a gente. Nós queremos sempre o perdão de Deus, mas não nos convertemos para também perdoar o nosso próximo, o nosso irmão. Jesus quer nos ensinar no Evangelho de hoje que os nossos relacionamentos, a nossa vida familiar, os casamentos, a vida comunitária, os nossos esforços nos trabalhos pastorais, tudo isso seria muito melhor se nós perdoássemos sempre. E precisamos perdoar sempre, mesmo que o pecado ou a ofensa feita contra nós seja da maior gravidade. E se a outra pessoa nos pedir perdão, não podemos negar a ela esse perdão.
senão estaremos agindo igual ao empregado perverso e cruel da parábola e também não mereceremos o perdão de Deus. Que nós possamos então acolher o convite do Evangelho de hoje e aprender a perdoar sempre em nossa vida familiar e comunitária. E nós só vamos aprender a fazer isso se percebermos a presença de Deus que caminha com a gente e se, como comunidade cristã, nos esforçarmos para sermos para os nossos irmãos e irmãs um reflexo, um sinal da presença divina. E nós só seremos esse sinal de Deus se houver o perdão entre nós. E quando existe o perdão entre as pessoas, as maldades se acabam e evitamos muitos tipos de brigas, revoltas e sofrimentos em nossa volta. Que o bom Deus te abençoe, te guarde, proteja e conserve sempre na alegria e na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você, meu irmão, a você, minha irmã, pela sua companhia tão agradável no nosso encontro de hoje. Eu te espero novamente amanhã para fazermos juntos o nosso novo encontro com Jesus no Evangelho. Até lá, se Deus quiser.